Uma boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a essa casa de luz, de paz, de harmonia. Que todos os que se encontram conectados com as vibrações da Casa Bezerra de Menezes sintam-se nesse momento amparados para juntos podermos refletir em mais uma exposição doutrinária. Todos os trabalhos dessa casa começam com uma prece e é o que faremos nesse momento. Luz e paz. Luz e paz. Benfeitores espirituais da corrente Bezerra de Menezes, com o nosso profundo e sincero agradecimento, vamos pedindo permissão para mais uma exposição doutrinária nesta Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. O amparo do plano maior se faz presente e nos envolve a todos em correntes de luz, de harmonia, de saúde e de equilíbrio, dando a nós a oportunidade do crescimento moral, crescimento espiritual, pelas relações que estabelecemos com o plano maior e pelo conhecimento que vamos refletir, na certeza de que sairemos daqui melhor do que quando aqui chegamos. Luz e paz, e que assim seja. Meu nome é Júlio, sou trabalhador dessa casa e mais uma vez coube a nós a oportunidade de refletirmos sobre os temas da doutrina espírita, em especial nesse momento, onde nós cruzamos uma pandemia, onde nós precisamos reverter muito daquilo que tínhamos programado para a nossa caminhada, justo em função de adequarmos a uma nova realidade que envolveu a todos nós, sob o ponto de vista da saúde física, sob o ponto de vista da saúde emocional, sob o ponto de vista da nossa relação conosco mesmo, com os nossos familiares, com aqueles que convivem conosco na sociedade, no ambiente profissional e, em especial, com o nosso Criador. Cada vez mais se faz necessário nós entendermos o nosso papel e o quanto precisamos mudar nesta caminhada enquanto seres em processo de evolução encarnados neste plano material. Neste mês de março, nós tivemos a oportunidade, ou estamos tendo a oportunidade, de refletir um pouco sobre como enfrentar essas dificuldades nesse período de pandemia. Em especial agora, quando nós vimos agravado a situação dos hospitais, a situação das enfermarias, e que basicamente acaba nos afetando a todos porque, em última medida, acaba tolhindo as nossas relações, a nossa liberdade e acaba exigindo de nós um grau de consciência social que vai muito além da nossa individualidade, que vai muito além daquela caminhada que muitas vezes nós nos conduzimos baseada por um pouco de orgulho e um pouco de egoísmo, né? É certo que nós estamos enfrentando ou identificamos pessoas ao nosso lado que passam ou passaram por adoecimento, por perdas de entes queridos e a nossa própria necessidade de distanciamento, né? Então, o que é necessário neste momento para nós nos identificarmos como seres fortes e capazes para transitar, e mais do que isso, sair daqui com um aprendizado para conduzir a continuidade da nossa caminhada de relação nesse plano material. É necessário que nós reflitamos um pouco sobre a fé, sobre o equilíbrio e sobre a esperança que nos leva a nos mover, neste momento, para um patamar melhor dali adiante, a partir do nosso próprio comportamento. Em última análise, o que nós estamos falando aqui é na mudança.
E, nesse sentido, o conjunto de palestras deste mês de março traz bem esse contexto e essa ideia em cada um dos 3 encontros que a sociedade irá promover e transmitir pelos seus canais da rede social, da web, em especial no Facebook, né? A vida saudável, mudanças, o trabalho com Jesus, a força do bem, propostas de vida, conflitos internos, autoconhecimento urgente, transformando os sentimentos, mudar é processo de longo prazo, evolução é trabalho de autorrecuperação, amor que tudo cura, o tempo é o senhor da mudança. Pois vejam que o conjunto de palestras que serão divulgadas, ou que estão sendo divulgadas ao longo desse mês, é um conjunto de pílulas que nos dá a capacidade de cada um desses temas refletir sobre o nosso próprio comportamento nesse momento, como é que nós estamos nos relacionando conosco mesmo e com aqueles que nos cercam, e mais do que isso, buscar o amparo, buscar o lenitivo para a nossa condução nesse processo, nos fazendo de nós elementos que sirvam de exemplo, inclusive, para irmos adiante. Graças a Deus, temos a doutrina espírita como uma oportunidade de transferir conhecimentos que vão muito além dos conhecimentos intelectuais, que são importantes num momento como esse, o conhecimento científico, a estruturação da vacinação, a nossa capacidade de, pela ciência, buscar a solução definitiva para esse processo de pandemia, para a cura da Covid-19, mas o que nós conseguimos identificar, especialmente quando refletimos pela lente da doutrina espírita, que muito além do conhecimento científico, nós estamos atrás, nesse momento, de uma elevação, de uma construção do conhecimento moral. Porque é o conhecimento moral, é a nossa elevação moral que nos permite um relacionamento de forma diferenciada com os irmãos que conosco circulam. Especialmente porque, ao fazer isso, ao buscar a nossa elevação moral, nós estamos, em última análise, procurando trabalhar em nós 2 que são as grandes chagas da sociedade, o orgulho e o egoísmo. Não há como seres humanos eivados de orgulho e egoísmo pensar de forma coletiva e pensar no bem comum de uma forma que tenhamos uma solução que atenda a todos para este momento de pandemia. Não há como seres humanos eivados no orgulho e egoísmo sair do seu egocentrismo e se colocar na posição do outro, naquela lógica da empatia. No exercício da escuta empática, que é algo essencial para que, ao saber ouvir, nós consigamos nos colocar na posição do irmão e, a partir daí, construir uma solução que seja boa para todos os que estão envolvidos. Portanto, nós estamos falando aqui de um processo de mudança. E esse processo de mudança está sustentado para nós, sob o ponto de vista doutrinário, por esta obra. Seja feliz hoje. Vejam que título sugestivo, seja feliz hoje. Quem não quer ser feliz hoje e sempre, né? Mas, de fato, a questão que está por trás disso é o que de fato nós precisamos fazer para ser feliz hoje. Uma obra psicografada por Divaldo Franco e ditada por Joana de Ângeles. E nós estamos aqui hoje para discutir, apresentar o tema mudanças, que tem a ver com o que nós conversamos até o momento. Meu nome é Júlio Abrantes, sou trabalhador dessa casa e, a partir de agora, nós vamos começar a aprofundar um pouco mais a discussão, a reflexão, mas especialmente a aproximação do conhecimento doutrinário para nos levar a um processo de mudança que está descrito no capítulo 4 da obra, de uma forma mais consistente, de uma forma mais elaborada. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer necessariamente é refletir sobre qual deve ser o nosso comportamento para transitar num momento como esse. De regra,
as discussões, as ideias que nós vamos trazer daqui, o embasamento doutrinário que nos leva, nos serve para nortear, para mapear um comportamento que não está estabelecido só para um momento de crise como esse que nós estamos vivendo, mas para a construção do nosso processo de mudança individual. Mas que neste momento, necessariamente, nós precisamos aprofundar para passar com mais serenidade, para enfrentar, em algumas medidas, a solidão que, por exemplo, um afastamento social nos coloca. Para enfrentarmos, em alguma medida, as emoções que afloram e reclamam compreensão e que, até então, talvez tivesse passado de forma desapercebido, né? Em última análise, o que nós precisamos é despertar a consciência e o sentimento de pertencer a algo grandioso. Despertarmos a nossa capacidade de entendermos qual é o nosso propósito de vida. E não há como nós constituirmos uma base de um propósito de vida consistente nesta existência material, se nós, por exemplo, não identificarmos a importância da imortalidade da alma. A importância de entender, de conhecer e de aceitar que somos seres imortais que estamos numa caminhada no plano material. E por que isso é tão importante? Primeiro, porque em alguma medida nos serve de lenitivo, nos serve de consolo sabermos que não necessariamente todas as coisas que nos acontecem nessa vida são definitivas e consagradoras para sempre. Nosso processo, nós somos seres em processo de evolução que vamos caminhando numa jornada de crescimento gradativo através das existências, né? Mas compreender isso, aceitar isso, requer de nós algo que transcende o nosso princípio material, que transcende a nossa ideia de que somos seres que viemos do nada e para o nada voltaremos a partir da existência física e, portanto, só temos esse corpo que sofre a decrepitude orgânica na medida que o tempo vai passando. Pensar dessa forma materialista é reduzir o ser humano a um aglomerado de células, a um posicionamento social mais egoísta, porque nos traz a ideia de que nós não temos a continuidade de uma existência, nós não temos, ao fim e ao cabo da nossa existência, a oportunidade de continuar a cumprir os nossos propósitos. E este é um grande consolo e um grande amparo que nós temos em todas as obras doutrinárias. O pensar a partir de um princípio espiritualista traz a nós a possibilidade de entendermos um pouco mais que, eventualmente, as vicissitudes que nós estamos passando hoje, se nós não demos causa a essas vicissitudes, e ao que parece a pandemia é uma delas, individualmente, provavelmente o nosso comportamento não tenha dado causa à existência inicial desse vírus. Talvez até alguns de nós estejam dando causa à propagação sistemática do vírus. Mas, em alguma medida, esta provação que se estabeleceu através da Covid-19 nos serve de alguma coisa, deve nos servir de um alerta, de uma necessidade de reflexão um pouco maior das coisas que estão acontecendo nesse planeta e, em última análise, de porquê que a Terra e a sua humanidade, na sua caminhada evolutiva de várias encarnações, está tendo a necessidade de passar para isso nesse momento. Esse é um ponto importante, porque nos traz a ideia de que nós, neste momento, precisamos exercitar um pouquinho mais o autoconhecimento. Precisamos levar em conta o quanto precisamos fazer sincera e honestamente uma reflexão interior para conduzir a um processo de mudança autêntico e genuíno, pautado por valores que são valores que atendam aos nossos interesses, mas que especialmente os nossos interesses não confrontem com os interesses dos irmãos que cruzam conosco no nosso caminho, né? O exercício do autoconhecimento muitas vezes não é um processo simples, mas é o processo que sustenta a nossa mudança definitiva, de forma gradativa por patamares. E quanto mais capacidade nós temos de conhecer,
de nos conhecer a partir de uma lente, de um filtro que se chama conhecimento moral, mais nós teremos condições de sair do que a gente chama de zona de conforto. Zona de conforto é aquela que nós estamos, que nos leva a nos manter na situação onde nós estamos. Todos nós, em alguma medida, temos uma tendência a nos acomodarmos com as coisas que nos dão um certo grau de conforto, seja ele material, seja ele emocional. Nós estamos buscando essa tendência à acomodação como algo que pareça ser bom para nós. Mas é certo de que, se você se mantém nessa zona de conforto, a sua capacidade de crescimento tende a zero. E os espíritos que não crescem, não aprendem, não evoluem e, portanto, ficam estagnados no seu processo de evolução. Isso se estabelece, ou isso se constitui a partir da base do conhecimento intelectual e a aplicação desse conhecimento às questões da sociedade. Quantas oportunidades nós vimos que, de um esforço, de um denodo em aplicação de conhecimentos, em busca de novas tecnologias, em levar adiante novos produtos, serviram de forma genuína para que a sociedade tivesse saltos de evolução. E aí a gente pode falar não só na saúde, mas pode falar na comunicação, pode falar nas questões das relações sociais. Nós, que algumas encarnações atrás éramos uma sociedade de bárbaros, viemos transitando pelo regramento, pelo conhecimento doutrinário, pelo conhecimento jurídico, até estabelecer uma nova ordem de relação social, que tem muito a ser aperfeiçoada, mas que, se comparado àquela época, já nos serve de alento e dá oportunidade aos mais pobres, aos mais fracos, aos mais frágeis, ainda que com dificuldades, transitar neste mundo. Se nós lembrarmos, por exemplo, do tempo da época de Cristo, todos aqueles que não professavam um conhecimento e um sentimento doutrinário romano, todos aqueles que processavam as ideias cristãs acabaram sendo submetidos às arenas, aos leões, aos sufrágios diversos, justamente porque naquela época essa ideia de direito, essa ideia de amor ao próximo, não era algo ainda usual, muito menos socializado por aqueles que lá conviviam. Então esse processo de evolução se deu, mas nós estamos num marco evolutivo que ainda precisamos avançar muito. E a pandemia é um agente motivador para que nós, individualmente, consigamos fazer essa nossa reflexão, aproximando a ideia dos nossos pensamentos aos nossos sentimentos, especialmente na relação ao próximo, e, mais do que isso, avançar enquanto sociedade para produzir soluções que sejam soluções que atendam a todos e não só aquelas que dê base a maior evolução material. Nesse sentido, quando a gente fala em pensamento, nós precisamos nos dar conta de que a racionalidade, se nos serve para nos direcionar naquilo que é a base da razão, na base de como nós temos que nos comportar, sob o ponto de vista de cumprir o regramento, cumprir a lógica, estabelecer a nossa sobrevivência nesses contextos, ela necessariamente ela precisa estar acompanhada do amor. Porque o amor, em última análise, é o sentimento que nos move e que nos aproxima do Criador. O amor aproxima a criatura, nós todos, do Criador. Porque é com base no amor que nós vamos estabelecer aquele conhecimento pautado por Jesus, e que é trazido a nós com um sentimento de fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. No momento em que nós internalizamos essa ideia e transformamos isso na nossa prática pelos hábitos estabelecidos, nós, em última análise, estamos criando as condições para a melhoria da nossa própria evolução. Nós, em última análise, estamos estabelecendo claramente a ideia de que
estamos num processo de evolução que não é só um processo de evolução intelectual, material, de ameliorar recursos, mas, em última análise, um processo de evolução moral que faz com a nossa caminhada individual, somada à caminhada individual dos irmãos que conosco convivem num culto à empatia, levar a toda a sociedade, a toda a nossa humanidade que convive no planeta, a um patamar adiante. Patamar, aliás, que na doutrina espírita nos coloca que nós estamos chegando a um planeta de regeneração. Regeneração por quê? Porque nós estamos recuperando, regenerando o nosso comportamento de algumas atitudes desse planeta, deste mesmo planeta que ainda está em transição, que vem de um mundo de provas e expiações. Mas essa caminhada evolutiva do planeta é uma caminhada que se dá primeiro em cada um dos seres que o habita, cada um dos seus indivíduos, né? E a ideia do pensamento nos traz, junto com o amor, nos traz uma consistência importante, porque é a partir do pensamento que nós nos conectamos com as diversas criaturas nos planos. Portanto, quando eventualmente situações difíceis chegam até nós, quando eventualmente a situação aperta em caráter individual e coletivo, é que nós precisamos exercitar este pensamento amor da melhor forma que nos foi ensinada até hoje pelo Pai Maior, que é a oração. Quando você está orando, você está alinhando o seu pensamento, você está alinhando a emissão das suas ondas de pensamento à espiritualidade maior. Você está se afastando das vibrações mais baixas que nos levam à zona de preocupação, que nos trazem a ideia de que não vai dar certo, que nos trazem a ideia de que este mundo não tem solução, que nos trazem a ideia de que nós vamos chegar ao colapso a todo e a qualquer momento e que dali nós não vamos sair. Elevar o seu pensamento é abandonar este padrão vibratório sem desconhecê-lo, mas aproximando-se do plano espiritual e constituindo, através da prece, as suas forças internas para transitar pelas diversas situações e, portanto, construir um processo de mudança gradativo mais consistente e, mais do que isso, para, no somatório das orações, no somatório dos pensamentos, elevar o que a gente chama de psicosfera do local onde você está vivendo. Psicosfera que, inclusive, pode ser estendida a todos os seres que habitam o planeta. O somatório dos pensamentos mais elevados, especialmente aqueles que constituem através de correntes de oração, nos trazem a capacidade de mudar no processo coletivo ou de minimamente entender as motivações pelos quais estamos passando, para que dali adiante nós consigamos, por a nossa própria reflexão, pelo nosso próprio exercício da fé raciocinada, transitar com mais calma, com mais saúde, com mais segurança, para um novo momento, que é o momento em que toda a sociedade vai passar. A propósito, nesta obra da Joana de Ângeles, tem uma parte no capítulo, vamos ver aqui qual é o capítulo, no capítulo 20, cujo o título é O Tesouro da Oração. E embora nós tenhamos como base hoje o capítulo 4, que fala sobre as mudanças, a leitura de parte desta narrativa psicografada pelo Divaldo nos dá a ideia da importância da oração para nos constituir enquanto elementos de um processo de mudança, né? E assim, diz Joana, reclama-se que nem sempre a oração resolve a problemática. Esta, porém, não é a sua finalidade real, solucionar os problemas que promovem o ser, mas o inspirar na equação, dar-lhe sabedoria e lucidez para superar as circunstâncias. Nem sempre aquilo que se solicita em um momento aflitivo terá o mesmo valor e significado passados a urgência e o padecimento. Orar é buscar a paz de Deus para a caminhada iluminativa. Vejam,
A importância da oração, ela se dá pelo aspecto que a gente leva, que é muito além do nosso próprio pedido, especialmente no momento de aflição, que é justo, é genuíno e também é um dos elementos da oração. Mas para nos dar a lucidez do quanto nós estamos passando pelaquele momento, do porquê que nós estamos passando daquele momento, e para nos dar o alívio, a reflexão de transitarmos pelaquele momento de uma forma mais tranquila possível, entendendo, pela compreensão da imortalidade da alma, que este é apenas um momento muito pequeno, muito fugidio de uma existência que é eterna. A nossa caminhada é uma caminhada que sai de espíritos que somos simples e ignorantes pela ausência de conhecimento, até uma perfeição relativa. E para chegarmos lá, é certo que, em alguma medida, o aprendizado que nós temos precisa passar por algumas vicissitudes, sejam elas individuais, sejam elas coletivas, promovidas pela nossa ignorância da lei maior, da lei divina, que é a lei de amor. Jesus veio até este planeta e demonstrou pelo seu comportamento, pelo seu exemplo, aquilo que há de melhor a ser seguido pela nossa caminhada. Porque o seu comportamento trouxe uma união de um conhecimento moral, de uma perfeição moral, à ideia do amor infinito que o Pai tem por nós. Essas reflexões nos servem para identificar, em alguma medida, elementos para que nós consigamos transitar com a maior serenidade possível o momento que estamos passando. E assim a gente pode entender de que as contribuições da doutrina espírita nos dão esse alento, nos dão esse lenitivo, nos dão essa base para, a partir da leitura das suas obras, para a partir da reflexão das exposições doutrinárias e das palestras, para a partir da emissão fluídica das vibrações e pensamentos em correntes de prece que são estabelecidas nos diversos ambientes materiais e espirituais, a nossa própria compreensão do entendimento e da necessidade que nós temos de passar por esse processo. A cada vez que nós nos reunirmos em prece, nos reunirmos em meditação com correntes espirituais por aqueles que necessitam passar e que estão passando por sofrimentos nesse momento de pandemia, sofrimento que em alguns casos leva até ao desencarne, nós estamos trazendo para nós um alento interior, mas especialmente estamos inundando a atmosfera desse planeta de fluidos salutares, de fluidos harmoniosos, de fluidos que trazem a compreensão e o acolhimento de todos os irmãos que precisam passar por essas vicissitudes da saúde física e do corpo físico. É assim que os princípios doutrinários que se trazem na doutrina espírita trazem para nós este conforto, dão para nós a oportunidade de levarmos a nossa caminhada com o entendimento de que somos espíritos em evolução, que não teremos a perfeição já nessa nossa caminhada, mas nos dando a capacidade de entendermos que quanto mais nos aprofundamos no orgulho, quanto mais nos imiscuímos no nosso egoísmo, provavelmente mais tempo nós ficaremos estagnados internamente e, mais do que isso, emitindo vibrações que não contribuem em nada para a nossa caminhada evolutiva nesse processo. Que fique para nós essas reflexões trazidas neste momento, nessa exposição doutrinária. A fé raciocinada é algo que sustenta a nossa caminhada. O tríplice aspecto religioso, filosófico e científico que embasa as obras doutrinárias nos ajuda a isso, e especialmente todo aquele cabedal de leis morais que estão no capítulo terceiro, na parte terceira do Livro dos Espíritos, vão trazer para nós um pouco mais de conhecimento para embasar a nossa caminhada de transição do nosso autoconhecimento para a nossa própria melhoria,
com pensamento e amor unidos. Amor a quem? Amor a nós mesmos, amor aos irmãos que conosco convivem, porque é com a caridade a esses irmãos que nós vamos constituir a nossa própria evolução, mas em especial, amor ao nosso Pai, que nos colocou nesse mundo para levarmos adiante a obra que Ele constituiu desde o início dos tempos. Vamos concluir os nossos trabalhos doutrinários agradecendo essa oportunidade neste dia de hoje e reforçando que o encerramento do trabalho doutrinário também se estabelece com uma prece. Luz e paz. Luz e paz. Com o nosso sincero agradecimento aos benfeitores espirituais, estamos pedindo permissão para dar por encerrada mais uma exposição doutrinária da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Que a paz de Deus continue com todos. Que as reflexões que aqui fizemos nos deem as condições de transitarmos neste momento de dor, de sofrimento coletivo, da melhor maneira possível, sendo agentes do otimismo, agentes do amparo, agentes da caridade e do acolhimento. Na certeza de que saímos muito melhores do que aqui chegamos, agradecemos infinitamente ao Pai Maior e aos nossos benfeitores espirituais. Luz e paz. Luz e paz.